José Gomes Ferreira, nesta semana nada foi óbvio. Isto foi uma semana de confusões e contradições que nós vamos tentar agora fazer aqui um ponto de situação e de conclusão perante os portugueses. Qual foi a tua reação? Ontem estivemos na redação à espera de um iminente pedido de demissão e depois ao final da noite vem uma espécie de um contra-ataque do Governo. O que é que tu achaste disso? Primeiro, sob a forma verbal, por esclarecimento da assessoria do Ministério das Finanças, dizendo que havia desconformidade e que documentos teriam sido forjados. Só depois, e aliás já foi esta manhã, que aparecem os documentos. E é explorada pelo Ministério das Finanças uma via que é os documentos foram alterados. Ora, não se percebe para que esta argumentação, quando essa alegada alteração se refere a uma participação ou ao organograma que refere o nome de Joaquim Paz Jorge como elemento do Citigroup que era responsável pelo contacto com os clientes em Portugal e o cliente era o Governo. E como lembrou bem o Anselmo Crespo, independentemente de estar no documento ou não o organograma, ele tinha esse cargo. Isso é uma verdade insufismável. E eu trouxe para aqui, para esta nossa conversa, precisamente o currículo de Joaquim Paz Jorge. Isto é tão claro, que eu não percebo porque é que vem alegar que os documentos são forjados ou falsificados. O currículo de Joaquim Paz Jorge diz assim: de 1990 a 2009, diversas funções no Citibank em Portugal, sendo diretor desde 99, 10 anos. Membro do Country Committee de 2013 a 2009, representante legal da sucursal. Tudo o que se passava de contratos passava por ele. 2004 a 2009. Market Manager, gestor de mercado, 2005 a 2009. Ainda era diretor da sucursal no offshore da Madeira e membro do Comitê de Crédito desde 91. O que é que este senhor estava a fazer se não sabia o que é que foi proposto? E depois outra coisa, o documento do IGCP, que o Anselmo Crespo, nosso jornalista que investigou esta matéria, e bem, mostra, tem de facto uma segunda página cujo lettering não corresponde ao resto do documento. Porquê? E nossas fontes dizem-nos que é muito simples. Este documento foi entregue em São Bento porque os assessores do então Primeiro-Ministro eram novos e não conheciam a estrutura do Citigroup em Portugal. O mesmo documento está em espelho no IGCP, onde toda a gente os conhecia, não era necessário. Portanto, este documento foi retirado de um outro documento oficial do Citigroup e posto aqui. Pergunto-me eu, o que é que agora os nossos investigadores vão gastar tempo e dinheiro do nosso erário público a investigar uma coisa que é óbvia e está explicada? Pois há outra coisa, José Gomes Ferreira, que não se entende. Ou seja, quando vem este lançar de confusão do Governo, dizendo que houve documentos forjados, parece que está em marcha uma campanha de defesa de Joaquim Paz Jorge. E não havia demissão. E depois esta manhã demite-se. Isto faz algum sentido? Não faz sentido. Foi explorar uma última via de nonsense que não levava a lado nenhum. Até porque a questão que envolve Joaquim Paz Jorge ainda está por explicar muita coisa. E eu trago aqui mais alguns elementos. Joaquim Paz Jorge manteve-se nestas funções, tal como recordámos aqui. E está aqui um relatório feito em janeiro deste ano, que foi entregue pelo IGCP à Ministra da Tutela, perdão, na altura era Secretário de Estado, agora é que é Ministra, e que refere todos os contratos swap que estavam vivos e que tinham sido reestruturados. E à conta do Citigroup são 5, dos quais 4 transações vivas e uma reestruturada. E, portanto, aquela entidade bancária vendeu swaps ao Estado português, às empresas portuguesas. Depois há outra coisa. Este currículo deste senhor refere o seguinte: diretor das Estradas de Portugal desde 2009 a 2012, período em que foram lançadas as mais complicadas concessões rodoviárias do governo anterior e em que foram renegociadas as SCUT. E diz claramente que Joaquim Paz Jorge foi membro das comissões de negociação dos contratos de concessões Interior Norte, Beira Interior, Algarve, Norte Litoral, Douro Litoral e Litoral Centro. Desculpa eu referir isto tudo, mas pelo seguinte: no Parlamento, órgão da nossa democracia, por definição, aparece um relatório final que ainda não foi votado. Não vou, juro. Esses papéis todos que tens. Eu assustei de quando vim para aqui dizendo que trazia muitos papéis. Vou resumi-los rapidamente. Este relatório final, cujo relator é Sérgio Azevedo, do PSD, Sérgio Azevedo, do PSD, depois diz assim, aqui na página 393, já na área das conclusões, sobre a renegociação das parcerias da SCUT, onde participava Joaquim Paz Jorge. A Comissão considera inaceitável que o Governo, à época, tenha assumido e aceite no âmbito do novo acordo de negociação crescimentos elevados de tráfego que não eram todo previsíveis. E diz mais: tendo em conta a importância que as projeções de tráfego têm na justificação e fundamentação dos projetos,
A Comissão entende que devem ser apuradas responsabilidades pelas autoridades competentes junto da EP, portanto Estradas de Portugal, e dos técnicos responsáveis pela negociação, assim como agentes políticos que os aceitaram. Joaquim Paes Jorge fazia parte desta comissão. A Comissão de Inquérito já disse que ele tem que depor. Porque é que este elemento do Governo continuava em funções? Exato. É o que eu pergunto. Fica ponto assente que esses dados que traz aí fragilizam a posição de Joaquim Paes Jorge por causa do seu passado. Mas deixa-me referir outra coisa, até para que os espectadores percebam bem a posição da SIC em todo este assunto, porque nós quase nem precisávamos do tal organograma, porque Joaquim Paes Jorge, como o Anselmo disse, ele admitiu à SIC ter estado nessas reuniões. Portanto, é basicamente a palavra dele que nós utilizamos, mais do que os documentos. Não é? E o Anselmo Crespo pôs bem a questão, nem precisávamos dos documentos. Porque os outros presentes na reunião já nos disseram que a reunião decorreu, que tudo isto foi falado e que, portanto, a própria definição de funções de Joaquim Paes Jorge aponta para isto. E nós perguntamos, mas afinal, porquê é que ele vem dizer assim? Nós, portugueses, não podemos tolerar, ele não pode tolerar o lado podre da política. E eu acrescento, nós é que não podemos tolerar este tipo de argumentação, porque este é que é o lado podre da política. Isto é, de facto, um elemento que eu chamo do bloco central dos interesses, que condenou o país à pré-insolvência, que está de um lado e do outro, que é nomeado pelo lado do governo PS e que é nomeado pelo lado do governo PSD, e nós, contribuintes, andamos a pagar as brincadeiras todas destes senhores. Isto é que é verdade, e ela tem que ser dita. Está aqui neste documento, neste relatório das PPPs, que é apenas uma versão, a outra é swapes. E nós assistimos a tudo isto. Este é que é o lado podre da política. E eu pergunto-me porque é que é nomeado um senhor que tem este passado. Continuo a perguntar isso. Fiquemos com essa tua pergunta no ar. Comentário de José Gomes Ferreira.